eu tenho um intuito aqui com as páginas, com o canal, a trazer um conhecimento mais prático do dia a dia da obra, conhecimentos aí para que possam embasar e fazer com que esses alunos, né, ou recém-formados de engenharia, arquitetura, então engenheiros e arquitetos, tenham aí um maior embasamento de conhecimento para que consiga assumir o mercado com menos medo, né? Então vamos lá. O que eu quero trazer hoje, né? Eu quero trazer antes de começar a obra. Se por acaso você for participar tanto da escolha do terreno ou como do projeto. Planejamentos que ajudam a perder o medo e assumir uma obra, né? Então eu vou trazer esses planejamentos aqui hoje. Vamos lá. Falei um monte aqui em vários dos vídeos, frisei bastante essa questão de que o mercado, né, da construção civil está em ascensão, que a gente tem que fazer o máximo para poder surfar essa onda e se estabelecer no mercado, né? E eu venho falando e eu piso nessa tecla e eu realmente defendo que quem executa a obra é que vai ser o mais requisitado nesse momento, né? E lá vem eu aqui com uma live falando sobre a pessoa que vai fazer projeto também. Então, ficou meio bagunçado? Peraí, como assim? Vamos lá. Primeiro, por que eu defendo que quem executa a obra que vai ser o profissional mais requisitado nesse momento de ascensão aí da construção civil? Porque não só quem executa a obra, qualquer um, quem executa a obra consegue garantir qualidade. Porque vamos lá, nem sempre as pessoas dão tanta importância para o projeto. Hoje a gente vai aprender uma forma de dar essa importância e a como vender isso também para os nossos clientes. Mas nem sempre as pessoas têm essa visão. Às vezes elas querem elas mesmas fazer o desenho, ou às vezes ela, minha tia ali, ó, que sabe bastante de decoração, fez ali um desenho para mim, eu só preciso que alguém assine e eu preciso que alguém resolva o problema, né? Qual que é o problema? Ninguém quer um projeto para engavetar, para botar num quadro bonito. Não, todo mundo quer fazer um projeto para quê? Para construir. E se for para escolher entre um projeto mais ou menos ou uma execução mais ou menos, o que vocês acham que a pessoa vai escolher? Com certeza o projeto mais ou menos, porque ela vai querer uma execução de qualidade. Ninguém quer problema, ninguém quer manutenção para a vida toda. Então, o cara que eu falo, né, nos incluindo mulheres, que vai surfar essa onda realmente, que vai ser requisitado no mercado, que vai conseguir se estabelecer nesse momento aí de ascensão do mercado da construção civil, com certeza é aquele que consegue resolver essa questão da execução e com qualidade. Então, chegar e falar assim, ó, daqui esse projeto que eu vou fazer para você, e você vai ter o que você sonha, né, o que você pretende, enfim, ele vai ser executado. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito daquele profissional que resolve todo o problema. Porque vai ter, com esse mercado em ascensão, eu vejo que existe um movimento também de pessoas fora da nossa profissão, né, médicos, advogados, enfim, que querem investir nesse mercado que está em ascensão. Então tá todo mundo falando, o mercado da construção civil está em crescimento, etc. Então tem muita gente que não quer ficar fora disso e que às vezes quer investir, quer fazer casa para vender, enfim. Então ele precisa do quê? Precisa de um responsável técnico, de um executor de obra conseguir fazer isso. E muitas das vezes vai precisar de alguém que faça do início ao fim. Porque pensa, para quem está contratando, você tem que ir atrás de um arquiteto ou de um engenheiro para fazer o projeto, para depois você ter que ir atrás de alguém, para daí então saber se vai, para poder executar, sabe? Se você é o cara que projeta e executa, você concorda comigo que você vai ser mais requisitado, que você vai ter mais chances de ser contratado, que você vai dar duas cartadas, né, com uma coisa só? E hoje eu quero conversar com vocês nesse início, como é que você destaca esse seu projeto, porque tem muita gente que como o programa, né, de projeto residencial ele é muito simplificado, que são quartos, banheiros, cozinha, sala, então todo mundo sabe como funciona o programa do projeto residencial. Então é muito fácil você falar, vou desenhar aqui uma sala do lado de uma cozinha, e daí essa cozinha tem lá uma abertura para o quintal, aí os quartos ficam mais ou menos para o outro lado, põe os banheiros e pronto. Ok, todo mundo sabe fazer isso, mas como é que você faz um projeto que realmente ganhe destaque, que seja mais vendável, que gere mais lucro e, portanto, faz com que você seja mais reconhecido no mercado? Então é sobre isso que a gente vai discutir hoje, beleza? Então vamos lá, o que eu chamo desses planejamentos iniciais? Aqui dentro da construtora a gente chama de planejamento da incorporação. Alguns outros lugares chamam de estratégias iniciais, enfim, toda uma questão de nomenclatura. Mas existe um passo a passo, algo que a gente tem que prestar atenção e tem que abrir a cabeça para não só enxergar só o terreninho ali que você vai construir a sua edificação,
que a maior parte das edificações construídas, né, são programas residenciais, tanto multifamiliares como unifamiliares. Então, por isso que eu friso, né, e fico aqui batendo o martelo em cima da questão da residência, né, porque é a mais construída. Então, vamos lá. Como é que a gente começa a pensar de maneira inteligente para que o nosso projeto seja valorizado e tal, para que você consiga vender as duas partes para o seu cliente e consiga resolver todos os problemas, né? Projetar e executar. A gente começa, obviamente, essa parte até, vocês podem até me xingar, mas a gente tem que falar dela, olhando lá o plano diretor da cidade, para que a gente tenha dimensão de tudo aquilo que a gente pode e não pode construir dentro daquele terreno. Então, dentro do plano diretor, vai ter lá o zoneamento com as diretrizes de lote. Então, nessa diretriz de lote, você vai ter o tamanho dos recursos, vai ter a altura máxima, você vai ter taxa de ocupação, você vai ter coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade e todas as regrinhas ali para que você não possa sair delas, porque, obviamente, se você constrói a Deus dará, sem olhar o plano diretor, sem olhar todas essas regrinhas, às vezes você vai apresentar esse projeto para o cliente, ele simplesmente começa a ficar, nossa, gostei, aí vai aprovar, não aprova, porque não está de acordo com as legislações vigentes. Então, a gente precisa prestar atenção nessa parte do plano diretor em si. E não só do plano diretor em si, porque quando a gente faz o topográfico, e eu friso bastante essa parte, para que, independente do tamanho da edificação, a não ser que seja uma edificação muito pequenininha, de interesse social, por exemplo, sempre prezar para que tenha em mãos um projeto plano altimétrico realizado por um topógrafo. Por quê? Porque daí, se você tem as medidas corretas e os declives desse terreno em si, dessa tua tela em branco, você consegue tirar proveito e ser mais inteligente na forma que você vai pensar esse projeto. Outra coisa muito importante, se por acaso a matrícula desse terreno tem lá uma quantidade de metros quadrados, de tamanho de testada, de comprimento, etc., e o seu topográfico vem lá com, né, aquilo que você está vendo, o real dele, né, o que vem no topográfico ali, está diferente. Se você tem duas informações diferentes em relação ao mesmo terreno, o que vai acontecer com o seu alvará de construção? Não vai sair. Então, você tem que retificar isso no cartório de registro, tem que fazer com que a sua matrícula esteja de acordo com o terreno existente, porque você não vai fazer o seu projeto em cima do dimensionamento lá que está na matrícula, sem saber se aquilo realmente é aquilo que está ali, né? Porque pode acontecer essas divergências. Vamos dizer que tem o seu terreninho aqui que você vai construir e tem as edificações vizinhas. Se é um terreno antigo, essas edificações vizinhas, demole, constrói, demole, constrói, demoliu o muro, construiu o muro, demoliu o muro, construiu o muro. Esse demolir, construir, ele pode ter se deslocado, tá? Então, pode ser que seu terreno hoje esteja maior ou menor daquilo que consta na matrícula dele. Então, tem que retificar, porque você não vai projetar em cima daquilo ali que não condiz com o real, porque daí pode, inclusive, estar diferente, né? E não ficar de acordo com o plano diretor. Vamos dizer que você pega aqui Vamos dizer que na matrícula nesse nosso terreno tem lá 12 metros de testar e você tem que deixar 2,5 de cada lado, então diminui 5 metros, então você tem 7 metros para poder construir essa residência, né? Vamos dizer que seja uma casa. E de repente você faz o topográfico e não tem 12 metros, tem só 11. Então você tem que deixar os 5 metros de qualquer forma, né? 2,5 para cada lado, vamos dizer que o recuo seja esse lateral. Então, na verdade, você vai ter só 6 metros de casa. Então, em primeiro lugar, para você não fazer o projeto da maneira errônea, você tem que fazer o topográfico para saber exatamente o que você está ligando. E em segundo lugar, porque se você tem duas informações divergentes em relação ao mesmo terreno, você tem que regularizar, porque senão seu alvará de construção não sai, tá? Então você não vai conseguir começar essa obra se ele estiver diferente. E como é que eu faço essa regularização? No cartório de registro, você vai lá pedir, abrir o processo, mostrar que está diferente. E você vai precisar do ok, do eu concordo, de todos os seus confrontantes, seus vizinhos, que ele simplesmente assina ali, que ele reconhece aquele terreno que ele está vendo como sendo o terreno que você está construindo, beleza? Aí, retificando, agora a sua matrícula, ela condiz com o que tem na realidade, você vai poder construir. Perceba que quando a gente traz esse tipo de informação, quando a gente sabe esse tipo de coisa, a gente consegue reduzir tempo, a gente consegue reduzir custo e a gente consegue se destacar no mercado. Portanto, o nosso cliente ele vai prezar
para contratar você em detrimento a outro profissional que simplesmente fala, não, desenha aqui qualquer coisa, sabe? Então vamos pensar grande, tá? Vamos estabelecer no mercado de uma maneira que as pessoas falem de você positivamente para que você realmente cresça. Porque se você faz uma obra mais ou menos, você vai ser mais do mesmo, mais ou meninho. Então, entre você e o fulaninho, tanto faz, o que fizer mais barato. Agora, entre você diferenciado e o fulaninho que faz mais ou menos, você sempre vai ser o mais requisitado, beleza? Só pensar nessa parte. Você nunca vai querer um serviço mal feito, você sempre vai prezar por profissionais de qualidade para fazer coisas na sua casa, por exemplo. Vamos dizer que quero consertar minha geladeira. Eu não vou pegar uma pessoa que nem sabe o que é isso para depois estragar minha geladeira. A gente sempre preza por coisas de qualidade, então a gente não pode entregar qualquer coisa. Essa mentalidadezinha de, é para vender, pode fazer de qualquer jeito, acabou, tá? Então vamos pensar grande, vamos pensar inteligente. Então, beleza, nós fizemos o topográfico, agora a gente consegue tirar proveito dos declives, inclusive. Tem muita gente que fica lá, não, passa a régua, né? Tipo, a terra ou corta para ficar tudo reto, porque tem que ficar reto, Gente, isso é um custo adicional muitas vezes, tá? E às vezes você estudar um pouco mais esse terreno, você tira proveito desse declive, você diminui a movimentação de terra e você diminui custos dessa obra. Então vamos dizer, no nosso prédio, inclusive, o terreno ele tinha 1,20 de desnível, tá? Aqui é a rua, né? Vamos dizer aqui é a rua, e ele tinha 1,20 de desnível. A gente resolveu fazer um subtérreo. O que é um subtérreo? Que ele não é o subsolo, né? Subsolo é quando o teto dele está totalmente abaixo do nível da rua, e o subtérreo é quando ele está mais ou menos no meio. Então foi exatamente isso que a gente fez. O subtérreo, a gente aproveitou o desnível de 1,20, fez um corte minúsculo do terreno e a movimentação de terra de um prédio de 3.700 metros quadrados foi extremamente rápida, simples e barata, tá? Outro exemplo, a minha casa, ela é um terreno bem comprido, tem uns 40 metros assim pra frente, e tem um desnível de 5 metros, ele é enorme o desnível. Então tá aqui a rua, tem lá um desnívelzão de 5 metros. O que alguns dos meus vizinhos lá dentro do condomínio fizeram? Aterraram. Só que, gente, vocês têm que considerar que o aterro, quando você vai fazer uma edificação aqui em cima, a própria fundação, ela não vai atingir resistência no aterro. Ela precisa afundar. Então, ela vai ter que achar a resistência lá embaixo. Então, ela tem que atravessar o aterro para ir lá no fundo, para daí, então, conseguir uma fundação ali que esteja num solo resistente. Então, tudo isso, se a gente for pensando no declive, como tirar melhor proveito, etc., a gente faz um projeto de uma forma inteligente. Então, a minha casa em si, eu sempre quis, né, vamos dizer assim, já era uma escolha minha, óbvio que, né, se a pessoa exigir que seja reto, você vai fazer reto, mas você tem que apresentar para ela todos esses custos adicionais que, se aproveitar o declive, você não precisa gastar. Então, eu tenho um vizinho que, inclusive, tem um terreno que é vizinho, né? Então é do lado meu, obviamente, e que ele quis aterrar, porque era uma exigência dele. Mas ele mesmo nos falou que só da movimentação de terra ele gastou quase 100 mil. Então, gente, esse valor para mim e pro meu marido seria assim, inviabilizante, o nosso projeto ficaria inviável. E eu sempre quis um terreno desnível porque eu queria uma casa no alto para enxergar minha área de lazer embaixo. Então, o que a gente fez? O primeiro pavimento aqui, ó, da casa é onde ficam os quartos, e depois a gente pegou a parte de baixo aqui, onde fica a sala, a cozinha, etc. Então, logo aqui eu já cortei quase 3 metros do terreno, depois a gente fez a área de lazer descendo o restante. Então, a gente aproveitou muito mais o terreno e a nossa movimentação de terra não foi 10 mil. Foi por aí, não foi 10 mil reais. Então, você reduz drasticamente o custo aproveitando o terreno, aproveitando os declives. Então, a gente tem que pensar de maneira inteligente e parar com essa mania de, não, tem que ficar reto, tem que ficar plano, tudo plano. Tanto é que eu até brinco com meu marido, porque dentro desse condomínio lá, todos os terrenos estão assim, ó, todos eles estão sem aproveitar o declive, sem pensar no declive ali de uma forma que às vezes fica mais interessante até. Eu gosto de brincar com platôs e movimentos, etc. Nem todo mundo gosta, é uma questão também de estética, né? Vamos dizer assim, às vezes é gosto, às vezes a pessoa quer deixar reto, quer deixar plano.
mas para nós aí como seres que vamos ser contratados, vamos dizer assim, né, por uma pessoa, então a gente consegue mostrar todas essas opções e para pensar realmente de maneira inteligente para aproveitar melhor esse terreno para fazer aí um custo menor. Beleza, a gente já falou sobre as características de topografia e também a gente precisa prezar para fazer um estudo do próprio solo, obviamente, sondagem e etc. Quando a gente fala esses custos, essas coisas assim que normalmente muitos mestres de obra, etc, falam, não precisa desse troço aí não precisa desse sondagem aí não, para casas e tal, o nosso cliente ele só enxerga o preço inicial, né? O pouquinho que você vai gastar ali, porque projeções até 200 metros quadrados, você só precisa fazer 2 furos, e 2 furos é tipo R$1.000, R$2.000 no ensaio SPT, os R$2.000 que você gasta é baratinho para a pessoa que vai projetar essa fundação, saber exatamente com o que ela está lidando. Se por acaso o projeto for a Deus dará, como se estivesse em qualquer solo, porque daí o custo que a pessoa vai ter que ter, se por acaso essa fundação for subdimensionada, é gigantesco. E se for ultra mega dimensionada, também é gigantesco, porque se, vamos dizer que você seja um engenheiro de fundação, a pessoa não te entrega um laudo de sondagem, você não tem a mínima ideia de como está o solo, você só consegue ver superficialmente ali. Eu, no lugar dessa pessoa, faria um projeto ali para aguentar um prédio, sendo que eu vou fazer uma casa térrea, sabe? Por quê? Porque eu não vou arriscar subdimensionar para o negócio depois ruir, né? Recalcar e etc. E esse superdimensionamento é custo adicional. Então, mesmo que não traga patologias, mesmo que esse profissional, assim, não, vamos fazer uma monstra de uma fundação para não ter problema, essa pessoa, com certeza, talvez tenha gastado muito mais do que ela precisava para poder fazer a fundação. Então, a gente tem que explicar isso ao nosso cliente, a gente tem que mostrar isso para ele. Quanto mais conhecimento, quanto mais embasamento para se criar tudo isso e tirar essa dor de cabeça dele, mais ele vai ter até confiança em você. Quando você chega para ele, olha, deixa eu explicar o porquê que eu estou pedindo para a gente fazer esse ensaio de sondagem e explicar a importância, o porquê, o em si. Porque se tiver um subdimensionamento e recalcar essa edificação, você vai ter que simplesmente remontá-la inteira. Ou pode ser até que venha a colapso essa edificação e você tem que botar no chão e fazer de novo. Ou, se for outro caso, né, superdimensionar e gastar excessivamente, sendo que você, com um examezinho, às vezes R$2.000 no universo aí, que seja 100 mil, 200 mil, às vezes 1 milhão de uma edificação, é muito irrisório, né, vamos dizer assim, né? Quando eu digo na projeção até 200 metros quadrados, você só faz 2 furos ali de acordo com a norma. Além disso, a gente tem que prestar atenção nos vizinhos. Se você vai fazer um prédio residencial, por exemplo, e tem vários prédios um do lado do outro, que nem, por exemplo, a Avenida 7 de Setembro lá de Curitiba, que é um prédio um do lado do outro, você tem que prestar atenção nas sobreposições de bulbos de tensão das fundações, porque dependendo do jeito que você faz a sua fundação e que você coloca o seu prédio, e uma pode sobrepor na outra, e o seu prédio em si, né, sua edificação, recalcar. A gente tem que tomar cuidado com o nosso vizinho, o que ele está fazendo. Vai que ele está escavando lá um buracão e de repente vai causar deslizamentos, né? Enfim, a gente tem que começar a olhar um pouco mais para fora, tá? Conseguir sair um pouco só do nosso terreno, só do nosso cercadinho, porque tudo em volta vai influenciar no seu projeto, na sua execução, na sua argumentação para conseguir esse cliente. Outra coisa que eu gosto muito de trazer aqui e que muita gente acaba menosprezando e que faz muita diferença mesmo, é a direção do norte. Gente, não era à toa que os nossos professores enchiam o saco de todos os projetos ter a direção do norte. Mas não é simplesmente para colocar lá, não. É para você realmente fazer um estudo de fachadas. Como é que esse norte... Como é que esse sol vai se posicionar? Por exemplo, em Curitiba, as edificações, como é uma cidade mais fria, normalmente tendem a se voltar ao norte. Por quê? Porque além de estarmos num trópico, né, na parte mais tropical ali, o sol ele não faz esse movimento a pino. Em Curitiba ele vai fazer até mais baixinho assim no inverno. Então, leste-oeste, né? Meu leste é de cá, né, gente? Minha mão direita tá aqui. Então, leste-oeste, ele vai fazer um movimento mais para frente. Então, norte, que tá aqui, ó, norte, sul, leste, oeste, ele vai ter uma insolação muito maior durante o dia. Então, Curitiba é muito bem-vinda à fachada norte. Então, você tem que voltar essa edificação para o norte, você tem que buscar o sol, você tem que levar
Não pode deixar também os seus banheiros, por exemplo, Curitiba, que é muito úmido, para o sul, porque senão ele acaba mofando. Tem todas essas questões que a gente tem que pensar com inteligência para trazer realmente uma edificação que faça diferença. Porque tudo isso que a gente pensa ali no início, e que não vai ter custo a mais você pensar nisso, vai fazer com que essa edificação seja mais vendável, seja mais diferenciada. Porque, gente, ninguém quer mais do mesmo. Um trocinho que você faz diferente, a pessoa olha e fala, nossa, que legal, e valoriza um absurdo, tá? Então, vamos pensar com inteligência. Além disso, a gente tem que ter noção do nosso entorno também em relação a zoneamento. Muita gente nem pensa nisso. Porque daí você projeta lá, vamos dizer que seja uma casa, né? Uma casa, uma piscinona, que daí vai pegar, você pensou no sol, tudo, vai pegar sol na piscina de tanto a tanto tempo, só que você não lembrou do zoneamento do entorno e que na sua diagonal, assim, vamos dizer, podia prédio lá de 30 metros de altura, construir esse prédio, o sol vai para aquele lado e a sua piscina fica na sombra. Então, acontece esse tipo de coisa. Eu morei alguns anos em Natal, e a edificação, eram 4 prédios no mesmo condomínio, assim, né? 2 aqui e 2 um pouquinho pra frente. Natal, pra quem não conhece, tem um cartão postal que chama o Morro do Careca. Deixa eu até desenhar aqui a implantação desse prédio. Olha só que bizarro. A gente tem que prestar atenção em tudo isso, gente, da vista, do que vai valorizar essas edificações. Vamos pensar aqui em inteligência. Então, eu vou desenhar como se fosse em planta, né? Era tipo isso a implantação, tá? 2 prédios mais para trás, 2 prédios aqui. Aí a praia era lá na frente, mas vou desenhar aqui próximo como se fosse próximo, tá? Daí tem a praia e aqui era o Morro do Careca, que é o cartão postal da cidade. Esse prédio, que era por acaso que eu morava, não tinha vista para o Morro do Careca. O próprio prédio do próprio condomínio, da pessoa que projetou esse prédio, tampava a vista desse prédio aqui, ó. Então, eram 4 prédios no condomínio e outra, o terreno disso daqui era gigantesco, gente. Todos os estacionamentos, inclusive, eram no térreo. Então, ele poderia facilmente ter mudado a posição desses edifícios, fazendo com que todos tivessem uma vista para o Morro do Careca, que é o cartão postal da cidade, e que valorizaria absurdos esses apartamentos de cá que não tem essa vista. Entendeu? Outra coisa, a piscina eles colocaram bem no meio assim dos 4 prédios. Então chegava num momento, né, porque nessas cidades, né, principalmente mais no Nordeste, no Norte, a gente tem uma insolação maior, mais equatorial e tem muito calor, a gente preza por tomar sol nos horários mais no fim da tarde ali, né, 3 horas para frente, porque ainda tá um solzão. O que acontecia ali nessa piscina que ficava no meio dos prédios ali? Simplesmente 2h30 da tarde já tava sombra. Então, quando você começava a querer aproveitar o sol, porque meio-dia você não vai pra piscina, que era muito quente, tava ali em sombra. O próprio edifício da implantação. Então, a gente tem que ter essa dimensão de que o sol não é simplesmente... se eu tô aqui em Minas, as pessoas valorizam mais a fachada leste, que ela tem um sol menos quente do que o poente, que é só isso. Então eu vou voltar aos quartos, a sala, a área de convívio, etc, para a fachada leste. Não, a gente tem que pensar no zoneamento em si, se em volta vai poder construir prédio, então vamos pensar que construa o maior prédio possível ali. Vai tapar a nossa piscina? Tem como você pensar de uma maneira que não tampe essa piscina, que não vá desvalorizar esse imóvel, sabe? E que nem na própria implantação desse prédio em si, fazer com que um desses prédios, desse condomínio, não tenha vista para o Morro do Careca, que é o cartão postal da cidade. Então pensa, a desvalorização desses apartamentos aqui em relação aos outros é gigantesca. Então, tudo isso a gente tem que prestar muita atenção. Outra coisa, clima e direção dos ventos. A gente já falou dessa questão do clima, por exemplo, no sul, né, em Curitiba, a gente busca o norte, né? O norte é a fachada master, porque pega sol mais tempo durante o dia. Já no Nordeste, lá em Natal, o pessoal pegava a fachada da sombra, que eles falavam, que era a fachada sul, né? Então, existe essa diferenciação de acordo com a região onde você está. Então, você tem que prestar atenção no movimento do sol, saber que o poente é mais quente que o sol nascente. Então, dependendo da região, projetar essa edificação na implantação em si de uma forma que você valorize isso. Então, você pode colocar um vidrão maravilhoso para o poente. Tem muita gente que fala, não pode, que você vai criar uma estufa. Tem tanta coisa que você pode
fazer hoje em dia para barrar essa luz, para barrar esse calor, né, na verdade, que a luz é muito boa, é muito bem-vinda, né, algo que realmente você não precisa acender luz durante o dia, enfim, você pode criar brisas, você pode criar beiral, você pode comprar aqueles vidros com proteção solar, que é o que a gente coloca nas nossas edificações. Então tudo isso a gente tem que pensar e não projetar Deus dará porque assim dizem que é bonito. Não, gente, não é só o estético, tem que pensar com inteligência. E outra coisa que eu quero trazer para você, direcionamento de vento para a criação de ventilações cruzadas, tá? Por que eu falo isso? Porque às vezes uma abertura que você faz diferente na sua edificação faz com que ela tenha um conforto térmico absurdamente maior. Então eu vou até mostrar em relação à minha casa em si. Vou desenhar aqui ela em planta, né, como sendo uma caixa mesmo. O norte está nessa direção aqui. O meu leste é aqui, tá, gente? Às vezes vocês podem estar vendo trocado, mas aqui é o leste. Onde eu botar aqui, né? Norte. E aqui é o leste, tá? Então, o que acontece aqui na cidade onde a gente constrói? O vento, ele vem predominantemente, 10 meses do ano, ele vem do leste. Então, ele tem essa direção. Então, isso quer dizer que se eu abrisse aberturas, né? O vento tá vindo aqui, né, gente? Do leste para cá. Se eu fizer aberturas nessa fachada e nessa fachada, eu vou aproveitar esse corredor de vento. O que acontecia em um dos prédios também que a gente morou lá em Natal, né? Natal veio, por exemplo, ruim hoje, né, gente? Eu adoro lá, amo o lugar. Tenho nada contra, foram só os prédios que eu morei. O que acontecia em Natal? Um prédio que a gente morou, a gente enfiava a mão assim pra fora da janela e a gente sentia aquela brisa, aquele vento passando. Botava a mão pra dentro, um calor do caramba. Por quê? Porque provavelmente a direção predominante do vento era essa e só tinha abertura assim. Não tinha aberturas na direção do vento para aproveitar esse vento. Se o vento tá vindo de lá, faça a abertura que venha de lá e que abra lá no outro lado, para fazer a ventilação cruzada, né? A famosa ventilação cruzada. Não adianta nada também você fazer uma abertura só. Você até pode aproveitar um pouco do vento, se ele estiver nessa direção e você tá com essa abertura, você até pode aproveitar um pouco do vento. Mas se você fizer um escape para ele do outro lado, ele vai fazer um corredor de vento aí, um corredor não, uma corrente de vento. Então você vai ter realmente aí uma circulação de ar dentro da sua residência, dentro da sua edificação, que vai ter um conforto térmico muito maior e que às vezes uma aberturinha que você faz, gente, uma coisinha assim, sabe? Que nem eu fiz uma na frente lá, na minha casa aqui, né? Vamos fazer. Ela tem tipo uns negócios assim, beleza. Como se fosse isso. E eu fiz uma abertura, tá aqui, né? Leste, tá vindo o vento de cá. Eu fiz uma abertura grande aqui da sala, que é até em pé direito duplo. E eu abri tanto aqui quanto aqui. Porque em 2 meses do ano, a ventilação predominante é norte. Então ela vai mover para cá. Então sempre eu vou ter uma ventilação que consegue escapar para o outro lado. Então ela faz esse caminho aqui ou esse caminho de cá, tá? Então eu consigo criar correntes de vento dentro da minha edificação, porque eu criei essas aberturas aqui no fundo da minha sala ali, tá? Não deixei simplesmente essa aqui na frente, porque às vezes até você pode aproveitar, mas ele vai estar pequenininho. Agora, se você tem uma abertura na direção desse vento, tanto de uma abertura de entrada e uma de saída, você cria a famosa ventilação cruzada. São coisas que a gente tem que pensar, que nem eu falo sempre, com inteligência, fazer projetos que vão demandar menos de ar-condicionado, que daí você vai poder abrir luz e etc, né? Fazer as obras aí com vidros e tal, que todo mundo acha, porque botar vidro daí fica abafado. Não, se você pensar com inteligência essa parte do projeto em si, você acaba criando aí uma edificação com maior possibilidade de venda, tá? Outra coisa que eu queria trazer para vocês, prestar atenção no uso do solo desse terreno também, o anterior, tá? Porque o que acontece? Se já foi um depósito de lixo hospitalar, se já foi um posto de gasolina, se já foi, algum depósito realmente de material e etc.,
Pode ser que ali embaixo do seu terreno tenha alguma camada de algum lixo, de algum passivo, de algo que pode tanto entrar em decomposição e criar pipes aí no seu solo, né? Criar ali locais de baixa resistência que faça teu piso trincar, coisa do gênero, quanto a questão de passivo ambiental, que vamos dizer que existisse um posto de gasolina anteriormente e que teve algum vazamento de óleo, esse posto deixou de existir e essa pessoa não corrigiu esse vazamento de óleo. Isso é um passivo ambiental, isso é um problema, isso é um impacto ambiental que está sendo causado ali por conta desse vazamento, ali, seja de diesel, sei lá, de qualquer coisa ali. O que acontece? Quando você ou seu cliente, enfim, adquire esse terreno e esse passivo ambiental não foi tratado, ele ganha com esse terreno a responsabilidade sobre o passivo. Então, a gente sempre tem que observar o que antes essa edificação foi, para a gente ter uma noção do que a gente pode ter de problema. Se tem um afluente perto, se é uma área de preservação ambiental. Então, por mais que seu cliente tenha comprado um terreno na encosta, poxa, mas pode construir? Vamos verificar isso certinho, porque senão gera multas. Senão você às vezes até consegue aprovação lá na prefeitura, mas depois é barrada, tá? Então a gente tem que ter essa noção, porque o passivo ambiental em si, que nem esse exemplo que eu dei da gasolina, ali, do óleo, do diesel, enfim, que vazou em algum momento aí desse poço, deixou de existir, e o seu cliente comprou esse terreno, é dele a responsabilidade de tratar esse solo agora, como se ele tivesse causado o vazamento. Então a gente tem que tomar essa consciência, tanto na hora, vamos dizer que esse teu cliente contrate até na hora de escolher o terreno. Então a gente às vezes tem essa responsabilidade, então a gente tem que saber como escolher esse terreno, olhar no entorno, projetar com inteligência para ser o pacote completo, o cara que tira a dor de cabeça, a pessoa que vai falar assim, pode deixar comigo. Porque daí não tem o que falar, não vai ter, você diminui drasticamente a sua concorrência, você vai fazer com que a pessoa ela se engaje ali e fique com você desde o projeto até a execução. Lembrem-se, a execução é que vai ser a mais valorizada nessa ascensão do nosso mercado da construção civil, tá? Porque é o cara que resolve o pepino, é o cara que pega ali um projeto, seja de outra pessoa, e faz aquele negócio virar realidade. Porque não adianta nada, ninguém vai pegar um projeto lindo, maravilhoso para colocar num quadro, ele quer construir, e no momento de construir ele não quer mais ou menos. No projeto ele até pode querer mais ou menos, mas na hora de construir não. E se você chegar com essa proposta de eu projeto e construo, melhor ainda, fica com você toda a responsabilidade e você tira toda a dor de cabeça desse teu cliente. E a gente tem que pensar com inteligência para criar imóveis, aí muitas vezes vão ser pessoas que vão criar imóveis para vender, já que é um mercado em ascensão, pessoas que estão querendo investir. Então, pensar esse imóvel com inteligência ou trazer essas informações para que o seu cliente leve lá para a pessoa que vai projetar com inteligência, para que ele veja em você profissionalismo e também para que ele consiga render mais. Porque um cliente que rendeu mais, principalmente investidor, é um cliente que vai investir mais em você, que vai te indicar para outras pessoas. E você em si, com uma edificação aí diferenciada, tanto na parte de projeto e execução, vai estar na frente aí, anos-luz, de várias pessoas aí que estão no mercado. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês, aí um pouco dessas informações gerais, que às vezes a gente deixa passar, às vezes fica ali, vou fazer uma planta base e replicar em tudo que é jeito. Porque tem cliente que às vezes chega com essas ideias doidas. Não, vou fazer aqui uma plantinha de uma casa assim, bem comunzinha mesmo, e a gente replica ela, constrói tudo igual. Só que mais do mesmo não se diferencia, não faz com que você venda isso, tá? Então você tem que ter todo esse embasamento de teórico realmente para você trazer para o seu cliente essa nova realidade de que qualidade, diferenciação e etc. é o que faz realmente uma valorização desse imóvel e um retorno maior do investimento dele. O que faz que você tenha um retorno maior porque você vai ser mais requisitado. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só me chamar no direct. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, conta comigo. Um beijo e até mais.